pessoal, tudo bem? Eu sou Rafaela Mateus, professora de História e autora do Sistema de Ensino PH, e eu estou aqui para falar com vocês sobre a prova de História do Enem. Uma das principais características dessa prova é a contextualização. Isso significa dizer que as questões serão apresentadas com algum tipo de referência, ou uma imagem, ou um texto, ou uma tabela, ou um gráfico, e você terá que interpretar essa referência e articular ao conhecimento histórico. Outra característica muito marcante é a interdisciplinaridade. Isso significa dizer que haverá questões que abordam um determinado contexto histórico, mas na perspectiva da filosofia ou da sociologia. Em relação aos principais temas de história cobrados na prova do Enem, fique atento à história do Brasil, desde a colonização até a nova república. No entanto, é possível identificar alguns temas que caem com uma certa frequência na prova, como, por exemplo, o processo de colonização, a escravidão, o Segundo Reinado, a Primeira República, com ênfase nos movimentos sociais, a Era Vargas, a questão social, a relação entre trabalhadores e Estado, a ditadura do Estado Novo, principalmente no que diz respeito aos mecanismos de censura e propaganda política. E com relação à Nova República, é comum cair em questões que peçam para que você reflita sobre o legado autoritário no Brasil, os desafios para a consolidação da democracia. Em relação à história geral, há alguns temas que também caem com uma certa frequência, como, por exemplo, Grécia Antiga e Roma Antiga, principalmente no que diz respeito à construção da cidadania no período clássico, na Antiguidade Clássica. Em relação à Idade Média, é muito comum questões relacionadas à baixa Idade Média e principalmente no que diz respeito ao renascimento comercial e urbano, as transformações, os impactos causados por esse processo. Fique atento também ao iluminismo, tema importantíssimo para você, e principalmente em relação à Revolução Francesa. Nesse aspecto, se destaca a existência de questões que cobram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, por último, eu queria chamar a atenção para vocês das grandes violações dos direitos humanos causadas pelos regimes nazifascistas e no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Esse é um tema que também aparece em algumas questões dos anos anteriores, principalmente com o objetivo de você refletir a importância da criação da Declaração dos Direitos Humanos nesse contexto de grande violência que ocorreu nos anos 30 e 40 na Europa. Por último, nessa reta final, é importante que você revise os conteúdos estudados ao longo desse ano. Essa revisão ela pode acontecer de diferentes formas, ou por resumos, ou por vídeos, podcasts, filmes. Há uma série de formas que você pode utilizar para essa revisão. Desejo uma excelente prova para vocês e um forte abraço.